Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos começar aí mais um estudo, né? Vamos ver hoje a semana 4 e 5 do PET 1 de arte do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem pra gente estudar essa semana. Ó, o tema é os elementos teatrais dos bastidores à cena. Então a gente vai trabalhar sobre alguns elementos sobre o teatro, né? Começa aí recapitulando, colocando um conceitozinho sobre o que é teatro, né? A palavra teatro significa contemplar, olhar, ver. E a gente vai ver nesse capítulo aqui do PET alguns elementos do teatro. Ó, o primeiro que está aí na tela é a cena. A cena é um fragmento do próprio teatro, né? É uma parte bem específica. Então, por exemplo, tem lá a cena do beijo, a cena da morte do personagem tal, a cena da briga. A cena, então, é um recorte da peça teatral. Primeiro elemento. Segundo que está aqui, direção. A direção, ela é exercida por uma figura que se chama diretor. O diretor ele tem um papel de ser como se fosse uma liga entre todos os elementos de uma peça teatral. Então lá no teatro vai ter os atores, os figurinistas, o pessoal da iluminação, o pessoal da sonoplastia, o pessoal do cenário. O diretor vai ser quem vai conectar tudo isso. Ele vai dizer que tipo de estilo de roupa ele quer para os personagens, como ele quer o cenário, como ele quer a iluminação, como ele quer que os atores atuem, de que forma e de que maneira em cada cena. Então ele é o cérebro da peça de teatro. Ele é como se fosse o técnico, o maestro ali que vai coordenando todo mundo. Próximo elemento, figurino. Figurino é a roupa, né? O profissional que cuida disso é o figurinista. Ele está ali para pensar que tipo de roupa cada um dos personagens precisa usar. Porque às vezes tem aquele personagem lá que não tem fala nenhuma, que ele entra na cena, faz uma ação e não aparece mais. Então a roupa dele tem que falar por ele, tem que dizer quem ele é, né? Então figurino. Próximo, a maquiagem, né? Contribui aí para o ator em si entrar no personagem, né? Para que ele consiga vivenciar aquilo e para criar algumas ilusões. Por exemplo, se tem algum personagem lá que sofreu um acidente, que se machucou, então a maquiagem está aí para criar essa atmosfera. O cenário também vai muito nesse sentido de criar essa atmosfera, né? O local onde acontece a cena, né? Aquilo que está por trás, né? O que está pendurado, o que está no chão, a ambientação da cena. Esse é o cenário. Iluminação, né? É feita por um profissional chamado iluminador. Ele tem o papel ali de colocar luzes no palco que vão guiando, né, o olhar do espectador, da plateia. E essas luzes, elas podem focar em um personagem, focar em outro personagem, focar em um objeto do palco, ou mudar de cor, né? Às vezes está tendo lá uma cena de luta, um conflito. Aí o iluminador vai lá e está com vermelho no palco, e isso contribui para que a atmosfera, para que a gente perceba a cena de forma mais intensa. Próximo, sonoplastia. É o elemento lá do teatro que se preocupa na produção dos sons. Então, aconteceu uma explosão, é o cara que põe lá o som da explosão, põe o som do tiro, põe o som de um instrumento musical, de uma música de fundo. Essa é a sonoplastia, que é quem faz a música. Então, aí alguns elementos do teatro. Vamos lá, as perguntas. Olha aí a atividade. Observe as imagens e analise-as, indicando os elementos teatrais presentes nelas. Depois descreva a cena. Letra A, aí a cena. E a primeira coisa é citar os elementos teatrais que a gente encontra aí. Vamos observar bem a cena. Dá uma olhada para mim aí. A gente consegue ver cenário. Onde está o cenário? Tem aí uma espécie de uma placa pendurada, meio que cortada no meio. E esse fundo todo preto, apesar de parecer que não tem nada, mas esse é o cenário, né? Isso foi construído propositalmente. Temos aí a cena, obviamente, que é um elemento. Temos o figurino. Aí os personagens estão com roupas bem características. O que mais que nós temos? Falei cena, figurino, iluminação. Dá pra ver que tem uma luz focando
aí é onde está acontecendo a ação, né? Então a gente pode colocar aí esses elementos. Próxima, descrição da cena. Vamos descrever o que está acontecendo aí. Ó, nós temos dois grupos de personagens, um da esquerda e um da direita. Ambos os grupos estão segurando cadeiras e eles parecem estar arremessando em direções opostas, essas cadeiras aí. Eles estão bem furiosos com alguma coisa. No centro temos a figura de uma personagem, né, uma mulher, que está em cima de uma cadeira. E toda essa cena está sendo focada por uma luz, né? Está sendo destacada por essa luz. Essa é a descrição. Não dá para a gente entrar muito sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo essa cena, mas descrevendo assim, para nós que estamos de fora, é o que dá a princípio para a gente falar. Beleza. Vamos para a letra B, mais uma cena aí, ó. Agora são esses três personagens. Vamos primeiro citar os elementos teatrais dela. Temos aí figurino, temos iluminação, né? Olha a iluminação que está vindo bem de cima para baixo aí, né? Pegando o rosto dos personagens. Temos a maquiagem, dê uma olhada no rosto delas, como está a maquiagem, está maquiado. Temos o cenário. Temos talvez, isso aí é no campo da suposição, né? Que não dá pra gente ouvir a imagem, mas parece que elas estão cantando, né? E provavelmente tem uma música de fundo aí, né? Essa posição que elas estão aí com a boca meio aberta, então talvez possa ter uma sonoplastia. Tá certo? Letra B, a letra C quer dizer, vamos descrever a cena. Então, vamos para a descrição. Ó, são três personagens que parecem umas felinas aí, algo próximo de um gato. Elas estão meio que fazendo uma coreografia, que me parece, né? Porque, repare bem, as três estão com a mão na cintura, na mesma posição, né? Fazendo um movimento, um gesto com a mão, né? E parecem estar cantando, porque estão as três ao mesmo tempo com a boca entreaberta, fazendo basicamente o mesmo movimento, né? Muito difícil delas estarem as três falando ao mesmo tempo ali, coisas diferentes. Então provavelmente estão falando a mesma coisa e cantando e dançando, fazendo uma coreografia aí nessa cena. Beleza? Vamos para a próxima. Número 2. Na sua opinião, quais elementos são indispensáveis para uma apresentação teatral? Justifique sua resposta de maneira fundamentada. Então isso aqui é pessoal, tá? O que você acha desses elementos todos que a gente viu que é o mais fundamental para uma peça? Sem ele, a peça não tem como ocorrer. E tem que se justificar isso aí. Você acha que é o figurino? Tem que ter figurino? Não dá para fazer uma peça sem figurino? Ou se você acha que dá para fazer a peça sem ter um figurino legal? Se você acha que não precisa de um figurino, já tira o figurino e dá reta. Sonoplastia. Será que não dá para fazer uma peça sem uma sonoplastia? Iluminação. Será que não dá para fazer sem iluminação? Ou talvez cenário. Impossível sem cenário? Ou sem direção. Será que não tem como fazer sem direção? Pensa aí, vê qual que é e justifique a sua resposta. Tá bom? Faz atividade aí. Qualquer dúvida, manda um zap lá pra mim que eu tô aí pra ajudar. Aquele abraço. Até mais.